Eu tô entrando aqui ao vivo só para testar. O som tá bom? Dr. Cauli, o som tá bom? O som está bom? Meu escritório de Niterói me deu um fonezinho de lapela. Então eu queria saber se o som está bom. Tá chegando bem? Então eu acho que funcionou aqui esse microfonezinho de lapela. Aproveitar que eu estou fazendo esse teste de som, tá? Me acostumando com essa tecnologia. Desculpa o horário, né? Tá? Porque eu estou aqui no meu escritório de Cabo Frio, onde eu moro, né? Que é a cidade que ficou conhecida como o Novo Egito, né? Isso me deixa muito triste, que é uma cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso, que me recebeu muito bem há 12 anos atrás. Então, o que eu gostaria de fazer por ela, tá, é tentar mostrar que aqui não é o Novo Egito, tá? Até porque o Egito é um país lindo, né? Nada contra o Egito, né? Mas aqui é a cidade de Cabo Frio, tá? Que recebe muito bem os seus turistas. É uma cidade lindíssima. Quem não conhece, eu convido a conhecer. Eu vim conhecer e acabei vindo morar, né? Hoje eu tenho um escritório aqui em Cabo Frio, emprego pessoas, moro, tá? Meu filho menor estuda na escola, tá? Nossa vida fazemos parte de uma igreja maravilhosa, que é o Centro Evangelístico Internacional, né, aqui de Cabo Frio, pastor Rafael Lemos, é uma pessoa maravilhosa. Tá? Então eu estou fazendo esse testezinho, parece que ficou tudo muito bom, mas já que a gente está aqui, né, vamos falar alguma coisa do processo, né, que eu, como sou advogado, eu vivo isso, respiro isso, né, o meu escritório tem uma estrutura que tem um administrador, que é o Arthur, né, o meu irmão Anderson Brandão, advogado, ele manda em tudo, eu cuido só dos processos, minha vida é processo, tá? A administração, gestão, financeiro, que é da minha irmã Ana Paula Brandão, o monitoramento, que a gente monitora nossos clientes, com o meu irmão Gerson Brandão. Então, a família, todos os irmãos, todos trabalham juntos, tá? Para bem dos nossos clientes, ok? Então, eu respiro o processo. Já que a gente está aqui, né? Então, vamos falar de processo. Eu estou com o processo, tá? Total, né? Que eu baixei ele, menos as partes que estão em segredo de justiça. Eu vou ficar olhando mais para minhas duas telas do computador, né? Só para eu passar umas pequenas informações. Se eu conseguir, porque hoje eu não estou com a minha esposa, né? Que eu amo muito, ela não está aqui comigo, então eu não sei se eu vou conseguir gravar, tá? Então vou tentar, para deixar aí. Tá? Porque como eu vou falar do processo, né? Já me perguntaram aí sobre o HC, o habeas corpus é dia 19, tá? TRF2, 14 horas, tá? Eu estarei lá também com nossos irmãos, né? Nossos irmãos Wilson de Souza, uma pessoa sensacional, Luiz Pontes, um cara assim que eu tenho aprendido a gostar muito, e amar, né, como irmão de luta. Então, vou estar lá também, vestido de branco, para dar solidariedade ao Gladson, tá? Não estamos indo lá para criticar a justiça, não estamos indo lá para nada disso, tá? Alguém falou que está sem som, tá com som? Então, estaremos lá, né, com quem está organizando aí, os irmãos, né, o Wilson, o Luiz. Então eu vou estar lá junto com eles, né? Para ser mais um, né? Para ser mais um ali, apoiando, tá? E para a gente buscar aí essa vitória, né? Que é uma palavra aí bem utilizada. Claro, né? O que a gente quer é o nosso dinheiro de volta, né? O que eu gostaria é que a empresa voltasse a funcionar, né? Hoje até o meu Instagram é aberto e eu no Instagram estou tentando responder a todos, tá? Tentando, mas já está começando a ficar mais complicado. E hoje de manhã uma cliente da GAS, né,
falou, pô, você advogado não sabe que a GAS não é regulamentado? Eu até tomei um susto, né? Eu falei, bom, eu sou cliente também, não sei o porquê. Falei educadamente, sei que as pessoas estão nervosas, eu também estou, né? A gente está, né, preocupado com essa situação, né? A gente quer a continuidade da empresa, né? Eu quero a continuidade da empresa, vou falar porque é possível, tá? Eu vou falar que eu estou com as minhas duas telas abertas, tá? Uma com o processo e a outra com um projeto de lei de um deputado que eu passei a conhecer agora pelo nome. Eu não tive muito tempo de saber dele, né? Ele é aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, tá? O deputado Áureo Ribeiro, que ele está levantando uma bandeira, tá? Ele está discutindo desde 2015 já essa questão, né, que é um projeto de lei 2303 de 2015, da autoria do deputado Áureo Ribeiro. Achei muito interessante o projeto de lei, estudei ele durante a noite hoje, que eu não consegui dormir, tá? Preocupado com essas questões, preocupado com a minha cidade, porque muita gente está sofrendo, o comércio está sofrendo, as empresas estão sofrendo, pessoas têm tirado seus filhos da escola particular, têm ficado sem plano de saúde, né? Aqui, Cabo Frio, todos nós do Brasil inteiro estamos sofrendo, tá? Quem é cliente de AS, estamos sofrendo, ok? Só que aqui é onde bateu a tsunami. Tá? A tsunami bateu aqui nessa cidade maravilhosa de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então aqui realmente você olha para as pessoas e o clima de tensão é na cidade toda. Então a gente realmente não pode soltar a mão de ninguém. Isso, Áureo Ribeiro. Eu sugiro que nós todos clientes da GAS comecem a observar esse projeto de lei desse deputado Áureo Ribeiro, que é muito interessante. Não sei a história dele, não conheço, vou até me aprofundar, mas como a gente está vivendo este momento, existe este projeto de lei que toca com força, tá, neste problema que todos nós estamos vivendo. Tá? Cidade de Itaboraí sofrendo, claro, né? A onda bateu aqui, pesado, mas ela reverbera, ela vai reverberando, né? Ela pega a Via Lagos e vai embora. Aí vai chegando Rio Bonito, Itaboraí, passa por São Pedro, entendeu? Pega Araruama. Então, assim, todo mundo está nesse sofrimento. Então, eu acho interessante a título de conhecimento, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, tá? Então, existe esse projeto de lei 2303 de 2015, da autoria deste deputado, que eu ainda não conheço bem, mas eu vou dar uma pesquisada nele. Mas esse projeto de lei é interessantíssimo, tá? Em relação ao problema que estamos vivendo. Então, Áureo Ribeiro, alguém aí colocou o arroba, underline, o Áureo Ribeiro, dá uma olhada nesse projeto de lei dele, e ele que convocou, tá? Ele que convocou para a audiência pública, tá? Ele convocou para a audiência pública para falar disto, questão de crime, pirâmide, essas empresas de investimentos. Então, assim, ele está com a bandeira na mão. Agora, para que lado essa bandeira vai, também vai depender dali dos debates, né? Então, a gente primeiro, para debater, a gente tem que conhecer, né? Eu assisti hoje de manhã a live da doutora Mônica Lemos, né? Achei muito interessante que ela dava um exemplo da questão da opinião. E ela falou uma coisa muito interessante, né? Se ela está com um cientista da NASA falando de um foguete para Marte, ela ia ficar assim, né? Gostei até da feição dela, assim, tipo, cara de paisagem, né? Não sei se na Paraíba eles entenderiam isso, mas aqui no Rio a gente fala assim, quando a pessoa fica com cara de paisagem, né? Que não está entendendo nada. Então, eu achei interessante. Mas por quê? Porque a gente não vai discutir com um cientista da NASA sobre o foguete que vai para Marte. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento, tá? Mas se a gente buscar, ler, se aprofundar, dar uma olhada, dar uma estudada,
a gente começa a entender algumas coisas, independente se você é advogado, contador, administrador, motorista, dono de loja, isso não importa. Todos nós somos inteligentes. Cada um vai ter um tipo de entendimento e talvez o seu entendimento é que vai ser o certo. Às vezes você não é advogado, às vezes você não é o dono de loja, comerciante, mas você vai falar uma coisa, vai ler e vai falar, poxa, mas eu acho isso. Talvez o seu que você esteja certo. Não é porque tem o advogado, porque o outro é contador, não. Aqui estamos todos no mesmo barco, todos somos inteligentes, tá? No mesmo nível. Acredito que até tenha pessoas aí, a maioria, ou 99% com inteligência muito maior do que a minha, tá? Eu sou esforçado, eu gosto de ler, gosto de estudar, estou sempre lendo, estudando, leio livro, entendeu? E eu busco, leio um livro, 2 livros, 3 livros. Minha esposa às vezes lê 14 livros juntos, vai lendo um. A gente é voraz de leitura, né? Então eu buscando, tá? Com a ajuda de um amigo meu, que é lá de São Gonçalo, o Juninho, tá? Ele me mandou esse projeto de lei que fala, né? Exatamente, tá? Em questões de insere parágrafo que trata do combate à lavagem de dinheiro. Assim ficariam incluídos nas operações às quais os agentes estão sujeitos a dispensa especial aqueles que envolvam moedas virtuais. Opa, ele está começando aqui a falar, tá, desta modalidade. Tá? Então está se querendo criar uma lei para regulamentar, tá, a questão de empresas de investimento. Para tipificar crime específico, lembra do vídeo que eu falei do princípio da legalidade? Né? A mão aqui, não está muito bem não, mas dá para entender. Lei é aqui, para trás, o que não é proibido é permitido, não tem lei. Lei para frente, aí ok. Beleza? Tem que ter uma lei específica, né? Vamos dar exemplos, por exemplo, 2 leis, né? 2 artigos, Código Penal. Se eu falo para vocês, passa tudo, armado, passa tudo, tal, eu te ameaço, eu te agrido, 157, roubo. Eu estou cometendo esse roubo, mas sabendo que existe uma lei anterior específica que vai me punir. Ok? Beleza, tudo bem, meu querido? Olha que passarinho bonitinho. Aí vou e furto a caneta que está na sua mesa. Furto, não houve violência ou grave ameaça. Artigo 155 do Código Penal. Lei específica, eu sei que existe a lei. Se eu for pego, eu vou ser punido. Ok? Operações de criptomoeda, investimento. Não existe regulamentação, não existe lei. Princípio da legalidade. Vai ser criada uma lei, né, que é a proposta do deputado, tá? Uma proposta muito boa, por sinal, que cria lei específica em relação a isso. Se vai criar lei específica, primeiro, é porque ela não existe. Se não existe uma lei específica, então, né, dentro da legalidade, da honestidade, que eu falo na live anterior que ficou gravada, por que a GAS é uma empresa honesta? Não estou dizendo porque ela paga direitinho, porque o jogo de bicho também paga direitinho, tá? Então a questão não é essa, a questão é a legalidade e honestidade, né? Eu dei o exemplo ontem, na segunda-feira à noite, tá? De um processo que eu vi aqui da GAS, ela entrando contra um inventário, contra um espólio, tá? O cliente faleceu, chamaram a família não resolveu, a GAS pagou custas processuais e começou a fazer o pagamento para um morto. Uma empresa desonesta não paga um morto. A empresa desonesta fala assim, deixa eles se virarem lá, tá? Quando eles quiserem, se quiserem resolver, a gente está aqui. Não, eles passaram a pagar um falecido, tá? Eu vi vários processos do Glideson processando bancos que cortavam, né, que tiravam a conta bancária da GAS, né? Aí daqui a pouco eu vou explicar o porquê um monte de empresas
que foi a acusação de um sistema complexo, né? Então eu vou explicar por quê, baseado no processo, na minha opinião, tá? Não sou advogado da GAS, sou um cliente da GAS, mas como eu sou um advogado, eu estou analisando e dando a minha opinião. Mas a equipe que defende a GAS, se não é o melhor, se não é o primeiro lugar, está no pódio. Ali entre os 3, tá? De competência, experiência, tá? Além de ser uma pessoa maravilhosa. Tem um vídeo circulando que eu já vi há algum tempo, né? Que foi uma entrevista para o site Migalhas, que é um site de atualização jurídica, né, que o doutor Nabor Bulhões, ele dá uma aula assim, em 5 minutos, eu preciso de 2 horas para explicar o que ele explicou. O poder de síntese dele de 5 minutos falando na publicidade opressiva, que é o que está acontecendo nesse caso. Vocês já perceberam, hoje um cliente, tá, me mandou, falou assim, doutor, eu escuto todo mundo, tá? E não pega ideia para mim não. Um cliente, um amigo me mandou, tá? Falando assim, doutor, já percebeu que está chegando o habeas corpus, começou de novo as matérias na imprensa? Perceberam isso também? Começou tudo de novo. Aí, clientes de campus, não sei o que, aí faraó do Bitcoin, começou. Publicidade opressiva. Coloca no Google, publicidade opressiva. Doutor Nabor Bulhões, vocês vão entender exatamente o que é e vão conseguir colocar, né, essa publicidade opressiva aí, tá, no sistema que está acontecendo contra a GAS. Mas vamos de novo aqui no projeto de lei. Então, o projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, eu não quero errar o nome do deputado, eu gostaria, tá, de que vocês dessem uma olhada, entendesse esse projeto de lei 2303 de 2015. Pô, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha, só para entender, tá? Que aqui ele vai criar a tipificação da lei para essas empresas. Tá? Que é a empresa como a GAS. Então, não existe lei específica. Se não existe lei específica, o que o Ministério Público Federal, dentro da constitucionalidade do seu trabalho, que é acusar, né? O delegado de Polícia Federal, dentro da constitucionalidade do seu trabalho, que é investigar, e ao juiz federal, que na competência constitucional do seu trabalho, de decidir, né? Eles evocaram por uma questão genérica de um crime contra o sistema financeiro nacional. Aí eu entro na seguinte questão, ok? Na acusação que a GAS não é uma pirâmide, tchau, esquema Ponzi, tchau, tem um vídeo meu no YouTube eu explicando a diferença de pirâmide e esquema Ponzi. Vários colegas advogados aí Brasil afora, principalmente um que parece que é o da bandeira, que ele segura a bandeira, que é um caçador de pirâmide, né? Ele, com todo respeito ao colega, a competência do colega, defendo o direito do colega falar, mas caçar pirâmide eu acho que seria muito mais legal lá no Egito, não aqui no Brasil. Tem empresas que deram golpe nos clientes? Sim, várias. E essas pessoas estão presas? Não, nenhuma. Olha que injustiça. Quem está preso é quem não ficou devendo nada a ninguém. Beleza, o jogo de bicho paga direitinho também. Ok, mas nós não estamos falando de uma contravenção. Nós estamos falando de uma empresa honesta. Eu já dei uma comprovação. Basta uma, tem várias, mas basta uma. Eu dei a... Sim, pô, a empresa ficou pagando ao morto. Toma aqui, ó, o rendimento para o falecido, para o decúgio, para a família depois vir e resolver entre eles o que vai fazer. Mas a empresa, ela estava lá e ela simplesmente não deixou de pagar, mesmo a pessoa falecida. Então, honestidade. Cumpriu os compromissos? Sim, com todo mundo. Tá? Todo mundo recebeu antecipado até 15 dias depois da prisão. Mais uma vez que eu, após o 5º dia, entendo como ilegal. Prisão temporária, ok, tá? Averigou, beleza. É um ato meio estranho, mas beleza, legal. Passou disso, no meu entendimento humilde de advogado, ilegal. Mas quem decide?
É o advogado? Não. Quem decide, constitucionalmente falando, é o juiz. Cabe ao advogado fazer o quê? Não gostou da resposta do juiz? Recorrer. É o que está sendo feito brilhantemente pelo doutor Nabor. Só que velocidade de justiça não é uma incumbência do advogado, tá? É com eles. Qual é o prazo, doutor? Não tem prazo. Qual o prazo que o Ministério Público? Não tem prazo. Qual o prazo que o juiz? Não tem prazo também. Qual o prazo que o advogado tem que ter para botar a defesa? 15 dias úteis. O advogado tem prazo. Qual o prazo que o advogado tem? 15 dias úteis. Entende? Essa é a diferença. Tá? A diferença é que eles não têm prazo. Entende? Então, quando que vai ser? Não sei. Dia 19 é o HC. Liberação de dinheiro? Não sei. Hoje eu busquei de novo para ver, tá, se saiu o sigilo do processo que apreendeu, que sequestrou, que arrestou, que penhorou, que bloqueou os bens. Conversando com um amigo meu, que é um expert no direito, ele falou assim: Dr. Jefferson, eu nunca vi um arresto em uma empresa com problema ter resultado, ter dinheiro. Essa é a primeira vez. Olha só. Por que é a primeira vez? Porque a GAS tem capital para continuar os pagamentos. Né? Beleza. Vamos nessa questão, tá? Nessa questão da complexidade, né? Que aparece na imprensa, que a GAS criou um sistema complexo, né? De transferência de dinheiro para inúmeras empresas e tal. Maravilha. Começa a história que deu início a este processo federal. Tá? Esse processo federal teve início no helicóptero de 7 milhões. O helicóptero de 7 milhões, eu fiquei assim, caramba, que é isso? 7 milhões. Pula agora para a casa do Glideson. Oficialmente 13 milhões e pouco. Tá? Ok? Ó, dinheiro aqui, dinheiro ali. Eu fiquei assustado. É ilegal? Não. Mas assim, quem é que tem esse dinheiro todo em casa? Eu fiquei assustado. Quem não ficou? Tá? Por um lado é bom porque tem dinheiro lá guardado. Pelo outro lado, assim, caramba, que é isso? Por que isso não está em Bitcoin? Por que não está em criptomoeda? Eu fiquei com essa dúvida interior. Tá? Eu fiquei. Mas o que acontece? Dia 8/10 saiu uma reportagem, mais uma vez, enviada, eu estava viajando, enviada por um colega. Tem um grupo de advogados me mandando, falando comigo, me dando sugestões, entendeu? Então, assim, me mandaram a matéria. Nessa matéria, e está aqui no processo criminal, tá? O Glideson manda e-mails para maio, eu até anotei, né? Maio de 2021, 28 de abril, o helicóptero é interceptado com 7 milhões, 6 milhões e 900 oficialmente, tá? Em maio, começam os e-mails do Glideson, tá? O jornal o Globo botou do jeito que o Glideson botou, né? O Glideson escrevendo vários e-mails para os bancos, falando assim: pelo amor de Deus, eu estou quase infartando, eu preciso que vocês abram o limite para eu pagar os meus clientes. O Glideson, ele estava implorando, se humilhando, falando, o jornal Globo botou em caixa alta como ele botou no e-mail: pelo amor de Deus, eu já tive quase 2 princípios de infarto. Eu preciso que vocês liberem o limite. Dinheiro tinha, o limite de transferências. Ele diz: eu tenho responsabilidade com meus clientes, com os meus fornecedores. Vocês não podem fazer isso. E quem fazia isso, quem não dava o limite, era o sistema financeiro constituído pelos bancos, que oprimem o povo desde sempre. Aí aquilo desvendou. Aquilo abriu os meus olhos. Eu falei: o dinheiro achado no helicóptero indo para São Paulo, na minha opinião,
era para poder pagar aos traders, para comprar Bitcoin. Se ele colocasse esses 7 milhões no banco, o banco ia bloquear. E a gente não ia receber, porque não ia comprar Bitcoin, não ia fazer os traders, né? Ou não sei qual é a linguagem que eles usam, e todo mundo ia ficar chupando o dedo, porque o sistema financeiro nacional constituído pelos bancos estavam bloqueando as contas. Esse valor que vocês estão transferindo, isso não coaduna com a sua questão financeira da empresa. Lá no mensalão, quando o Banco Rural, que ninguém está preso, tá? Sacavam e depositavam milhões em dinheiro de corrupção, ninguém falou nada. O banco não bloqueou. Aí dinheiro que vem de cliente, dinheiro lícito. Mas fulano da não sei aonde botou 2 milhões. O contrato é claro, tá? A licitude do dinheiro é uma responsabilidade do cliente. Chegou um cliente aqui para me pagar 50 reais. Eu vou perguntar assim, seu cliente, você roubou esses 50 reais? Seu cliente, você furtou? Você se prostituiu? Não, eu não vou perguntar. Eu entendo que é um dinheiro lícito, né? E vem no contrato da GAS dizendo, a licitude do dinheiro é sua responsabilidade, meu irmão. Como é que eu vou saber que você pegou dinheiro de um ser? 2, quando houve uma operação da Polícia Federal aqui em Cabo Frio, que acharam os contratos, né, da GAS com algumas pessoas, a GAS veio a público e falou, olha, o poder público, a gente não sabia, a gente devolve o dinheiro para vocês. Toma aí, ó. Quanto que é que ele botou e que não tinha que botar? Toma. Então, beleza. O dinheiro é ilegal, o poder público detectou que o dinheiro é ilegal, manda um ofício para a GAS, ó, dinheiro de fulano ficando ilegal. A GAS vai fazer a transferência, ó, toma. Resolve isso, não é problema nosso. Nós somos uma empresa privada com dinheiro privado. Não tem dinheiro público aqui, né? Então a gente tá aqui, tá recebendo, tá trabalhando. Então, este helicóptero de 7 milhões, na minha interpretação, que pegou muito mal, que a imprensa bota toda hora naqueles mala de dinheiro, tal. Se a GAS colocasse nos bancos tradicionais do sistema financeiro, ora protegidos pelo processo, que já não somos mais nós, porque já verificaram, tá aqui, eu estou olhando para o processo, tá? O processo mesmo, né? O 51.051.7928.2001.402.5101, tá? Esse é o processo que eu estou olhando. E na outra tela, eu estou olhando para o projeto de lei que fala e bate de frente com o que está acontecendo. Então, esse complexo de empresas, né, de CNPJs, isso foi criado sim para poder distribuir o dinheiro e os bancos não ficarem bloqueando. É ilegal você fazer 2, 3 CNPJs? Eu tenho CNPJ de Niterói e tenho CNPJ do meu escritório de Cabo Frio. Então, qual é o problema em você fazer CNPJs? Se você está pagando imposto, você está tirando CNPJ com o contador, então não tem problema nenhum. Só que aí você bota o dinheiro em uma conta só, o banco vem, Sistema Financeiro Nacional, ora protegido neste processo. Porque, como eu já falei, não somos mais nós. Nós só estamos na condição de prejudicados. Nós somos o prejudicado. Tá? O Glideson, o Tunai, a Márcia e todos os outros também, porque eles estão presos sem um crime violento, bons antecedentes, colaboram com a justiça. O rapaz lá em Goiás, o médico que molestou 53 pacientes, ele não ficou 24 horas na cadeia. Pelo amor de Deus, eu como advogado eu não sei explicar isso para vocês, eu não sei, não consigo, eu vou falar, não sei. Entende? Então, a complexidade da empresa GAS foi uma forma legal, legítima, na minha opinião, de poder pagar a todo mundo sem que o seu dinheiro fosse bloqueado, porque o banco, o Sistema Financeiro Nacional, ora protegido, bloquearia o nosso dinheiro.
Ó, isso não tá... Vou mandar a notícia pro COAF. Olha, COAF, tem muito dinheiro aqui. Como é que esse cara aí há 3 anos era um garçom negro? Como é que esse cara está movimentando isso? Isso tem que ser movimentado pelo status quo, a galera do country club, não é pelo ex-garçom. Então, você começa a ver que tem vários elementos nesse processo, na minha opinião, constitucionalmente protegida, tá? Que são vários elementos que, no final, tem pessoas inocentes que ainda não têm uma sentença penal condenatória transitada em julgado em terceira instância, como diz a Constituição Federal. Então, a gente tem que estar atento e unidos nesta situação. Complexidade, acusação. Foi criado, no meu entendimento, para que não fosse bloqueado dinheiro. Dinheiro achado na residência. Nossa, quanto dinheiro! Mas estavam em pacotinhos, tá? Com o nome do investidor e o CPF. Se fosse um dinheiro, uma lavagem, sei lá o que tal, estaria com um pacotinho bonitinho, com nominho e CPF da pessoa? Não estaria. Por que, na minha opinião, aquele dinheiro estava lá? Porque se fosse para o sistema bancário tradicional, sistema financeiro nacional, ora protegido por esse processo, ao invés de nós, clientes, povo brasileiro, tá, que investimos nosso dinheiro suado, talvez de um empréstimo pego para melhorar de vida, onde uma empresa estava melhorando a vida das pessoas, só que o status quo não quer isso, você não pode ascender, porque senão você vai lá para o Country Club ficar com eles, eles não querem que você fique no Country Club, porque você não tem que ficar, porque no Country Club você só pode pegar na vassoura, não na raquete de tênis. Essa é a questão. Então a gente tem que se insurgir contra essa questão. Então a gente tem que analisar projetos como o do deputado Áureo Ribeiro, que ele está aí na vanguarda, ele está capitaneando uma situação. Vamos prestar atenção. Que negócio é esse? Pô, isso aqui comprova que não existe lei específica. Isso aqui é uma comprovação de que, tudo bem, não está regulamentado, mas o que não é regulamentado é crime. É um crime, você não está regulamentado. Por exemplo, o meu escritório é registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Seção Rio de Janeiro. Eu tenho um contrato social que tem lá o número do registro. Eu tenho CNPJ e tenho o meu número do registro na Ordem. Eu não tenho inscrição municipal. O escritório de direito não tem inscrição municipal, tá? Tem registro, então tá lá, meu registro bonitinho na Ordem. Tá, legal, estou regulamentado. Beleza? Mas e o colega que não tem? E o colega que é um profissional autônomo? Então ele tem que ser preso? Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Existe uma discussão para regulamentar essa situação ou fazer tipos penais que punam essa galera toda que lesou e está solta. E ao contrário do cara que pagava todo mundo, tá? Que agia com honestidade comprovada e que está preso. Então, nesse processo, as acusações subjetivas, superficiais, onde a juíza diz que está minimamente, está escrito, eu falei, está escrito lá, está minimamente, esse minimamente você pode usar da maneira que você quiser. Minimamente ela quer dizer assim, ó, tá provado, mas pelo menos... Ou que é minimamente, né? Não vou discordar. Tá aqui um monte de papel, juntou um monte de documento, um monte de foto com o Gladson com o microfone na mão, porque um ex-garçom negro tem que estar com a vassoura e não com o microfone na mão, liderando uma revolução. Nós estamos participando, né, de um processo revolucionário. Não é a revolução dos caras de boina e barba, viva a revolução bolivariana, não é. É a revolução tecnológica, onde nós vamos se libertar do sistema financeiro nacional, ora defendido pelo Estado, o Estado está defendendo eles contra a gente. Vamos continuar pobre. Entendeu? Vocês são pobres, continuem pobres. Deixa a gente aqui com nossos jatinhos e nossas lanchas. Tá? A foto excessivamente, publicidade excessiva, né? Eu até esqueci o termo que o doutor Nabor fala. Aquela foto do Gladson na lancha, aquilo perturba
perturba o status quo, aquilo perturba as pessoas lá de cima. Aquilo não pode. Você pega um empresário do tipo, né, do que o status quo entende como a pessoa bem-sucedida, a foto na lancha, não tem problema. Mesmo que tenha sido dinheiro do BNDES que o cara não pagou, vai você lá tentar pegar um dinheirinho para sua padaria no BNDES para você empregar mais 2, 3 padeiros para você ver se eles não te jogam lá de fora, lá pra rua. Agora, quem que vai lá são os mega empresários, que aí tem meses de carência. Você vai no banco ali, cara, tu recebe o dinheiro em 20 dias, você já tem que pagar a primeira prestação. Então, você tem meses de carência, BNDES, empresários poderosos que tiram foto no exame, na revista exame assim, ó. Cara competentíssimo, pega dinheiro público, né? Aí pega um cara que não pega 1 centavo de dinheiro público. 1 centavo e o cara tá preso. Pega esses caras mega empresários brasileiros bem-sucedidos. Você já viu que mega empresário brasileiro só é bem-sucedido com dinheiro público? Você já viu um mega empresário brasileiro com dinheiro privado? Pô, esse cara ali, pô, entendeu? Pô, primeiro ano que a Globo não recebeu bilhões do governo, tá mandando todo mundo embora, rescindindo contrato, tá fazendo uma lenha danada, entende? Por quê? Porque as mega empresas no Brasil é só com dinheiro público e que talvez não paguem, né? Que nem paguem, depois vem perdão, aí dá um apoio político ali, aqui, perdão. Ok, vamos voltar. Complexidade, né? Aquela complexidade toda, no meu entendimento, foi por causa dos bloqueios bancários o tempo todo. Essa foi uma das questões para ter aqueles 7 milhões e para ter aqueles 13 milhões na casa do Glad. Era para ele? Era para ele sair? Era para ele? Ir para o cinema? Não era. Estava lá tudo organizadinho em nome do investidor. Ah, mas era para pagar os outros. No meu entendimento, era para a compra de criptomoedas. Criptomoedas, já foi descartado Ponzi, já foi descartado pirâmide. Então, nós temos aqui uma situação de criptomoedas. Beleza, aí vem o governo e bota para um crime mais gravoso. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Pô, maravilha. O banco, quando quebra, o dinheiro público vem, ajuda e o banqueiro fica rico e todo mundo fica feliz. Eles, né? Nós não. Aí vem uma empresa que está revolucionando a forma de divisão de renda e de justiça social. Não serve. Divisão de renda no Brasil é R$200 de Bolsa Família. Não a pessoa receber um pedaço do bolo. Um pedaço, não, eles querem só as migalhas, migalha do glacê, e olhe lá, e se você receber a migalha do glacê, eles querem que você bote 10 mil para eles, e eles vão te devolver 15 centavos cada mês, mas se você pedir os mesmos 10 mil, tá, emprestado, você vai pagar 30, se você ficar devendo cheque especial, você vai pagar 13 ao mês, se você ficar devendo cartão de crédito, Ministério Público Federal, delegado federal, juiz federal, com todo respeito à competência de vocês, quer saber como ter 10% de renda todo mês? É muito fácil. Liga para a operadora do cartão de crédito que eles vão te dizer. Porque eles cobram 330, 350, 360, 440% de juros ao ano se você não pagar o seu cartão. É só perguntar para eles que você vai ter a resposta e ninguém mais vai ter problema com isso. Ok, aí vimos a questão da complexidade, a questão do dinheiro, né? Dinheiro do helicóptero, dinheiro onde estava na casa dele. Mais as criptomoedas que a imprensa diz que foi para, né, a esposa que está foragida, né? Bom, ela está tentando resolver a questão. Eu vou me entregar, né? Eu posso até me entregar, né? E sabendo que eu não cometi um crime, para ficar nessas masmorras, eu já entrei num monte para defender pessoas. Aquilo é uma masmorra medieval. Como é que vai ser? Não tem dignidade nenhuma naquilo.
Eles estão tentando resolver o problema judicialmente. Eu, como advogado, eu não posso exigir que uma pessoa se entregue, né? Isso vai ser uma decisão dela. Eu vou dizer as consequências, mas eles estão trabalhando para poder haver uma resolução dessa questão. Isso a gente está vendo, porque eu estou com o processo aberto aqui, né? Ninguém me falou, ninguém me disse nada, tá? Eu estou aqui com o processo e aqui eu estou com o projeto de lei, que é onde vai ter uma audiência pública, tá? No dia, parece que é dia 27, né? Que vai ter. Chamaram um advogado que parece, como eu falei, é o caçador de pirâmides, né? Ele mesmo se define assim, tá? Não é nada desabonador. Ah, bem, que legal. Eu acho que o lugar de caçar pirâmide é lá no Egito mesmo, tá? Então, chamaram, parece que chamaram o representante da GAS, que aí eu não sei como é que a GAS vai fazer, porque é necessário que pessoas especializadas, tá, nos traders, nesses sistemas, né, de como é que você faz, como é que você não faz, como é que transfere para o cliente, para ir lá e explicar. Claro, depois da defesa, né? O importante agora é tirar o Gleidson, o Tunay, a Márcia e os demais e suspender os mandados de prisão daqueles que não estão presos e liberar o dinheiro que está lá, que é nosso, que está num processo que em sigilo de justiça, não sei por quê, porque se o dinheiro é nosso, se está lá, né, princípio da transparência, por que vai ter sigilo? Né? Tem alguma coisa lá que a gente não possa ver do nosso dinheiro? O dinheiro é nosso. Então não se pode guardar sigilo de uma coisa que é nossa. Né? Se você tem um carro, a pessoa fala assim, ó, você não pode ver o carro não. Pô, mas o carro é meu. Ah, mas não pode ver o carro. Isso não tem sentido. Ok? Não tem sentido nenhum. Então, esse processo de apreensão dos bens, né, tem que ser liberado o sigilo, tá? Para a gente ver que está sendo feito o pedido de liberação, porque eles estão fazendo, claro que estão. Eles não querem só soltar o Gleidson, tá? Isso eu tenho convicção. Eles querem desbloquear e pagar. O Gleidson implorou no e-mail para o banco, pelo amor de Deus, libera o meu limite para eu poder transferir para os meus clientes, pagar meus fornecedores. O cara podia simplesmente falar assim, ó, cara, o banco bloqueou, posso fazer? Não, ele implorou, ele se humilhou, falou, pô, já tive quase 2 princípios de infarto e deve ter tido mesmo, que quando um cara sério fica devendo, ou fica na iminência de dever, passa mal mesmo, passa muito mal. Por isso eu acredito na honestidade da pessoa. Acredito na seriedade da empresa. Ela não é regulamentada? Não é. Tentou regulamentar na CVM, não conseguiu. Porque não tem regulamentação. Criptomoeda não tem regulamentação. Tem um projeto de lei. Projeto de lei não é lei, é projeto. Então tem um projeto de lei aqui que ainda vai, tá, para a Câmara dos Deputados. Pô, não vou explicar processo legislativo aqui, senão vai todo mundo dormir. Tá? Então, processo. Parece que já foi aprovada na comissão, que tinha que ser. Vai para a Câmara, se aprovar, vai para o presidente sanciona ou não, e se ele não, pode vetar um outro artigo, está aqui o projeto de lei, tá? Que vai punir empresas que cometam golpes, ok? E que vai regulamentar essa situação. Você não vai conseguir regulamentar a criptomoeda, mas você pode regulamentar essas empresas. Só que o Sistema Financeiro Nacional quer isso. Bancos do Sistema Financeiro Nacional já estão vendendo Bitcoin. Já estão trabalhando com isso. Mas você acha que o banco vai te dar o lucro? Ele não vai te dar o lucro. Ele não vai te dar o lucro. Ele vai pegar o seu Bitcoin e vai te entregar um título de capitalização. E dê-se por satisfeito. Por isso que eles não podem deixar que essas novas tecnologias aflorem. Porque essa nova tecnologia é a verdadeira desbancarização. Você vai ser uma empresa de investimentos há uns anos atrás, começou a desbancarize seu dinheiro. Botou o garoto propaganda um mega milionário para representar, né, que nunca deve ter pego um ônibus cheio. Não desbancarize o seu dinheiro. Beleza, essa empresa, o Itaú comprou. Nessa situação aqui, meu irmão, isso aqui são pessoas e pessoas juntas,
né, se livrando, revolucionando um sistema de que o lucro só vai para as elites e deixa sempre o pobre como pobre. Então essa é uma revolução que está acontecendo e que ela não vai parar. Talvez o Gladson seja sacrificado, como para a gente hoje professar a nossa fé. Muitos cristãos foram mortos no Coliseu, muitos cristãos serviram de tochas humanas, tá? Foram queimados para hoje a gente poder ir na igreja tranquilamente aqui no Brasil. Então as pessoas são às vezes sacrificadas. Não quero que o Gladson seja sacrificado não, muito pelo contrário, quero que ele seja solto, o Tunai seja solto, a Márcia seja solta e todos os demais. Tá? Mas essas informações eu queria passar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mais sintetizado, né, para poder explicar direitinho essa questão do porquê que o dinheiro, porquê que não depositou o dinheiro em conta, se o banco vai bloquear, aí a gente não recebe de jeito nenhum. Tá? Hoje eu só queria fazer esse testezinho, né, de som, né, que eu estou no meu escritório fazendo um monte de coisa aqui, que eu viajei com meu filho esse final de semana, Dia das Crianças. Então eu só queria fazer esse testezinho aqui, tá, e poder bater esse papo, tá, com vocês, porque, como eu sempre falo no final, tá, você tem direito, ok? Vou tentar deixar salvo isso aqui, que eu não faço a menor ideia nem como é que para esse negócio, sinceramente. Tá? Se alguém puder me ajudar e me explicar, que eu não sei onde é que eu aperto aqui. A live ficará salva no YouTube, que o Arthur está falando. Eu só não sei como é que eu paro. É só apertar o X? Ah, o HC, dia 19 vai ser julgado, tá? Então deixa eu falar aqui. Dia 19 vai ser julgado. Agora eu vou, né? Eu vou fazer a minha parte, vou lá ser mais um, ficar lá na frente do tribunal, tá? Juntos somos mais fortes. Ninguém larga a mão de ninguém, tá? Essa é quando você finalizar vai ter um botão para salvar. Mas como é que eu finalizo? É o X, né? É só apertar o X. Tá? Então o HC vai ser no dia 19, 2 horas, está marcado a sessão, não necessariamente começa na mesma hora, né? A ideia do pessoal, assim, de fazer não é um protesto, né? Uma reunião de pessoas para apoiar o Gladson, confiar na justiça e apoiar o Gladson, ok? Não é mais aquele negócio de apito, não vai ter isso, até porque a justiça, ela não se dobra a essas coisas. Uma vez, lá na comarca de Duque de Caxias, uma advogada, uma negra mulher, foi ao mandado, a juíza leiga, né? Não era nem juíza, mandou algemar essa advogada. Então foi uma ilegalidade patente. O que a OAB Nacional fez? Convocou todos os presidentes da ordem do país, tá? Para fazer uma manifestação em frente ao Fórum do Duque de Caxias, para desagravar essa advogada. O que o tribunal fez? Fechou o fórum. Fechou. Não funcionou. Aquele dia era um dia útil, normal. Eles fecharam o fórum. Trancaram o fórum e não apareceu ninguém. Então a justiça é assim, entendeu? Eles fazem isso. Eles não se dobram. Não adianta. Então nós estaremos lá para apoiar o Gladson. Para o Gladson saber, claro, na pessoa do Gladson e os demais, saber que nós estamos lá por ele. Tá? E confiando na justiça, confiando no julgamento. Tá? Ah, é garantido que vai acontecer? Eles podem tirar de pauta. Eles podem fazer o que eles quiserem. Tá? Então, realmente, vamos fazer a nossa parte? Vamos lá, dia 19/10, às 2 da tarde, Rua do Acre 80, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tá? E você bota aí no Google, que vai estar lá, Tribunal Regional Federal 2ª Região, que aí você bota no GPS e vai, entendeu? Parece que o Luiz Ponte está organizando um ônibus em Cabo Frio, né? Para poder quem quiser ir, tal. Então, parece que é isso. Aí, para maiores informações,
vai lá no perfil do Luiz Pontes, do Wilson de Souza, que eu acho que eles vão dar mais informações. O que eu puder informar, eu vou informando. Mas a organização está com eles, que são irmãos muito queridos. HC do Tunai da Massa tem notícias? Eu vou procurar, tá? Vou procurar para poder ver o que vai dar, né? Gente, eu ainda estou esperando a resposta. Como é que eu acabo aqui? Sinceramente. Arthur, manda no meu inbox aqui do meu e-mail, por favor. Como é que eu acabo? Porque eu estou com medo de apertar o X e deletar tudo. Gente, se alguém não entendeu alguma coisa, ficou mal explicado, às vezes a gente fala demais numa live e fala uma besteirinha. Romário, é só apertar o X, né? Apertou o X, aí vai, clica no X, aí vai aparecer o Vitor também, Brescianeg também. É só apertar o X, vai aparecer para salvar. Aí aparece para salvar isso. O HC da Márcia Tunai parece que vai ser a semana. Eu vou procurar aqui, vou procurar saber. Tá, então aperte o X, vai aparecer o botão de salvar. Obrigado, Sinara Monteiro. Vou fazer isso, tá, gente? Ótimo dia, tá? A vitória é nossa, temos que ter fé. As pessoas falam, pô, mas você tem fé? Eu dou aquilo que eu tenho. Eu tenho fé, tenho esperança, tô estudando, tô vendo, confio no jurídico, confio. O doutor Nabobulhões, ele já estava aí salvando pessoas da cadeia, liberando, e eu ainda estava jogando bola de gude na rua. Tá? E perdendo a bola de gude. Tá? Então, é isso. Vamos confiar. Tá? Vamos estar unidos. Tá? E Deus está no controle de tudo. Tá? Um grande abraço a todos. Uma ótima quarta-feira.